Sai do seu lugar, dá um abraço naquele irmão que você ainda não deu o abraço. Enquanto as luzes se acendem, dá um abraço naquele irmão que você ainda não conhece. Se apresenta para ele, diga que ele é uma bênção de Deus, que é um privilégio, uma alegria que ele esteja aqui no nosso meio. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, diga para ele, seja bem-vindo a esta casa, a este lugar. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Alguns recadinhos breves para você. Após o término do culto, nosso café não vai ser mais no hall de entrada, tá? Nosso café vai ser ali na cozinha. Ali vai ter umas cadeiras, mesas para você sentar, tomar um cafezinho, tomar um chazinho. Pastor, quanto que paga? Nada. É tempo de comunhão. É para você sentar ali junto com a gente, estar ali, tomando um cafezinho, um chazinho. E também tem Nescau, viu? Todinho, para quem gosta de todinho. Cadê o Ian? Ah, tá ali. O seu todinho tá ali, viu, meu filho? Glória a Deus, glória a Deus. Então, é muito importante isso. Queridos, o Adam também, o seu todinho tá ali, meu filho, tá? E é muito importante nós entendermos algo. É muito importante nós entendermos que igreja é comunhão, irmãos. Igreja precisamos estar sempre juntos, né, em comunhão. E aí avançando, sempre avançando. Outro recado importantíssimo. Próximo domingo vai ser muito especial. Alguns irmãos já estão nas áreas de infantil e já estão trabalhando pelos bastidores aí. Mas eu quero dar só um recado, é muito importante. Próximo domingo nós teremos, após o culto, uma comunhão. O que é isso, pastor? É uma comunhão com a igreja. E a pastora Alessandra está responsável, né, para conversar com você, para saber o que você pode trazer. Vai ser um momento de comunhão, o que é arraiar nosso ali, canjica. Então procure a pastora Alessandra, que depois do culto a gente vai ter aquele nosso momento. Está cedo mesmo, né? Está todo mundo de férias, vai ser gostoso, sim ou não, irmãos? Vai ser um tempo muito bom. Então procure a pastora Alessandra, nós estaremos domingo que vem, ali, nesse tempo tranquilo, de comunhão, e muito feliz por isso. Amém? Essa semana eu estava falando com Deus sobre muitas coisas, né? E Deus começou a me dar algumas direções, e eu comecei a agir dentro das direções que Ele tem me dado. E uma das coisas que, nos meus devocionais, que Deus tem muito falado, é que a igreja tem perdido a identidade de Cristo. Mas antes eu quero, juntamente com você, lê a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 3, verso 26 ao 29. Eu quero aproveitar, também, e apresentar a vocês um casal de missionários, né, que estão aqui conosco, no nosso meio, né? Fiquem de pé, por favor. Não me ajuda no nome de vocês, porque eu não sou bom nessas coisas, não. Jabes e Luana. Olha, gente, presta atenção. Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos a este lugar, que alegria recebê-los, porque são missionários mesmo, tá? Não é esse negócio de missionário que, missionária fulano, nunca foi nem na esquina, nunca, né? Está dentro da igreja, mas são missionários mesmo, fazem parte da Jocum, não é isso? Da Jocum, e estão conosco hoje, estiveram conosco ontem, né? Foi um tempo muito gostoso, e eu convidei eles para estar conosco hoje, tomar um café junto com o pastor, né, ter um tempo de comunhão. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida desse casal missionário, né? E eles trabalham com índios, tá, irmãos? Com índios, olha só. Eu descobri agora, ontem eu descobri que em Brasília, no DF, tem índio. Eu não sabia. Tem índio, eles moram num local, numa aldeia, na verdade. É isso, aldeia? Numa aldeia de... Meu Deus! Depois vocês podem conversar com eles um pouquinho. Obrigado, queridos, Deus abençoe. Pode tomar lugar. Alegria, hein? Que coisa. É porque, irmãos, eu viajo em alguns lugares, aí chega lá em tal lugar, aí, pastor, a missionária falando de tal, a primeira coisa que eu vejo, com a mentalidade, poxa, deve ter, né, trabalho e tal. Nunca foi para lugar nenhum, nunca pregou a palavra, só tem um título, e eu falei, mas para que isso? Queridos, o título é consequência daquilo que você já está fazendo, daquilo que Deus te chamou para fazer, não é algo para você receber o título para depois fazer, não. Então nós temos que entender isso com muito cuidado, com muito zelo, amém? Então Gálatas capítulo 3, verso 26 ao 29 diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo.
Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então vamos lá para Gálatas capítulo 5, verso 13 ao 15, vamos para a Bíblia. Gálatas capítulo 5, verso 13 e 15 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Vamos lá para Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 1 ao 5. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, a minha alegria, para que sentais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou vanglória, em outras traduções está partidarismo, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 12, verso 9 ao 18, diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Pai, graças te dou por essa palavra, graças te dou por esse momento, esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui para ouvir a tua palavra. Toque em nossos corações, ministra em nossas almas. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu estava, nessa semana, dando uma lida nas cartas de Paulo. E uma coisa que o Senhor me mostrou a respeito disso era a preocupação de Paulo com algo muito importante. E já vou dizer para vocês. Nós vimos que uma das maiores preocupações desse apóstolo não era apenas plantar a igreja, mas formar uma família espiritual. A maior preocupação de Paulo, queridos, com essas cartas, era manter a igreja unida. Sabe, nós lemos tanto, nós passamos tanto Filipenses, lemos Efésios, Gálatas, tudo mais, e nós sempre pegamos alguns versículos, isso aqui é bom. Mas no todo eu pude reparar algo muito forte aqui. Paulo, ele sempre lutou para que a igreja estivesse unida. Porque ele sabia que se a igreja estivesse dividida, ela seria destruída. E eu, buscando no Senhor algumas respostas, queridos, Deus me deu essa palavra. E eu quero trazer ao coração de vocês, para que vocês entendam algo muito importante. Para Paulo, a igreja não era uma organização, a igreja não era uma empresa, a igreja não era um evento semanal. É muito importante que nós entendamos isso.
Para Paulo, a igreja não era uma empresa, não era uma organização, não era um evento semanal. Era uma comunidade de pessoas. Olha que Paulo olhava e via a igreja. Paulo via a igreja como o quê? Como uma comunidade de pessoas regeneradas, que aprenderam a viver como irmãos. E aqui está o tema desta palavra. Irmãos. Irmãos. Eu lembro que há algum tempo, irmãos brigam. Ei, Jesus, nem fala. Eu comecei aí a leitura sobre a vida de Paulo e eu pude perceber a luta dele para manter a igreja unidas e ele fortalece a irmandade. Ele fortalece e ele coloca Cristo como sendo o cabeça, Cristo sendo, sabe, a porta, Cristo, e ele sempre mostra para as pessoas, para as igrejas que ele manda a carta, sobre a unidade, sobre ser irmão. Então, o maior perigo hoje para uma igreja não é falta de recurso, de estrutura ou de talentos. O maior perigo é perder a cultura de ser irmãos. O maior perigo, queridos, é nós perdermos o que está na essência. Então Paulo sabia disso. Então ele começa a escrever cartas para Filipenses, para Gálatas, para os Efésios. Ele começa a falar, em Efésios ele começa alguns textos dizendo: e me ponho de joelhos orando por vocês, para que vocês não se dividam, para que vocês não se espalhem. Em outras palavras seria isso. E nós vemos Paulo trabalhando constantemente, colocando a igreja, a posição dele, que a igreja precisa andar unida, que a igreja precisa entender a cultura da irmandade, de ser irmãos. E hoje eu olho para a igreja, queridos, eu não digo só aqui, hoje eu olho para a igreja está alicerçada muitas vezes em recursos, em estrutura, em talentos, em dopamina e tantas outras coisas mais. Não tem que ser o melhor. Não, precisamos fazer isso e aquilo, vamos nos profissionalizar, isso e aquilo. Essa não era a preocupação de Paulo. Essa não era a preocupação, queridos, que Paulo tinha. Pelo contrário, a preocupação que Paulo tinha era manter a igreja unida e fazer com que a igreja entendesse que nós somos irmãos. E irmão cuida um do outro. Irmão briga, irmãos? Briga. Mas irmão, se amam? Sim ou não? Paulo sabia disso. Então Paulo traz, queridos, para a igreja essa cultura do irmão, ser irmão. Muitas igrejas continuam cheias de pessoas, mas vazias de fraternidade. O que mais nós estamos vendo hoje, queridos, são igrejas cheias, sim ou não? Sim ou não? Mas a pergunta é: as igrejas estão cheias porque são todos irmãos ou porque há uma performance em que chama atenção e que se prende às pessoas? Você vai à igreja para comungar com os seus irmãos ou você vai à igreja para receber uma dose de dopamina, de alegria, para que você possa passar a semana? Eu comecei a observar algumas coisas e eu quero começar a compartilhar com vocês elas. Nós temos que entender, queridos, que nesse mundo a igreja precisa ser um referencial. Mas pastor, como é que eu posso dizer que meu irmão é meu irmão de verdade? Presta atenção no que eu vou dizer. A cultura de irmãos, ela nasce juntamente com a nova identidade que recebemos em Cristo Jesus. É crucial que você entenda isso. Algumas vezes que ganhei algumas pessoas para Jesus, e eu dizia, elas confessavam Jesus, eu dizia: agora você sabe que você é meu irmão. Como assim, pastor? Você agora é meu irmão.
E nós falávamos sobre isso, e nós implantávamos a cultura de ser irmão, de andar junto, de estarmos juntos. Queridos, presta atenção numa coisa, vocês já repararam o tanto que o povo anda passivo hoje, o tanto que o povo anda meio que desligado, para estar junto e fazendo alguma coisa, é uma luta, é uma dificuldade. Por quê, pastor? Porque também dentro da igreja, a gente convoca os irmãos para estarem juntos, os irmãos parecem que, não, a gente vai ficar aqui em casa, hoje eu não vou. Ontem nós tivemos, sexta e sábado, tivemos aqui a EBF, algo fantástico, maravilhoso, presença de Deus, tudo mais. Eu vi a líder, a pastora Vanessa, colocando no grupo das mães: cadê vocês? Onde vocês estão? Vocês disseram que vinham e não vieram. E aí eu ouço dizer que 2 mães chegaram. E a irmã ministrou para aquelas 2 mães. Quem perdeu não foi quem recebeu. Quem perdeu foi quem não veio. Porque a pérola, elas receberam e cresceram com isso. Parece que há uma apatia, queridos, em que tem sido assassinada essa cultura de irmãos. Hoje não é mais prioridade eu estar perto do meu irmão para ajudá-lo. Hoje não é mais prioridade, queridos, eu estar junto com os meus irmãos para fazer alguma coisa. Hoje não é mais prioridade eu estar na igreja em comunhão com os irmãos. Hoje não é mais prioridade, domingo nós temos uma comunhão com os irmãos. Não, eu já tenho outro compromisso. Olha, gente, depois aqui do culto, vamos ter um cafezinho, um chá. Tem os irmãos, aspas, pega o carro, vai embora, vai para onde? Vai para uma lanchonete, vai para uma pizzaria, vai para lugar tal e tal. Por quê? Eu vou, nada contra, mas eu não gosto dessa cultura do voluntariado. Eu não gosto. Me perdoe. Eu achei maravilhosa, linda, mas Deus falou, isso não é para nós. Por quê, pastor? Porque essa cultura do voluntariado está tirando a cultura do irmão. As pessoas fazem por voluntariedade. Não, as pessoas fazem porque amam e porque são servos do Senhor. Não existe voluntariedade no reino de Deus. O que existe no reino de Deus é eu ter um pai e eu servir o meu pai. Eu ser servo do meu pai. É muito importante nós entendermos que essa identidade de irmão nasce na nova identidade que você recebe de Cristo. Olha o que está dizendo Gálatas 3, 26 e 29, terminei de ler. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestidos de Cristo. Todos sem uma exceção. Quantos tem Cristo aqui? Quantos tem Cristo aqui? Então você é meu irmão. Então você é meu irmão. Agora nós estamos chamando as pessoas pelos nomes, né? Mas pastor, não tem nada a ver? Ok, para você talvez não tenha nada a ver. Mas nós estamos matando algo que o Senhor nos ensinou. Quando eu deixo de chamar você de irmão e passo a chamar você apenas pelo nome, eu estou tirando uma identidade sua. Qual, pastor? A identidade de irmão, a identidade de novo nascimento, que significa isso. Vocês dois são irmãos? Somos. Não de sangue, mas de Cristo. Por causa de Cristo nos tornamos irmãos. Porque eu ganhei uma nova identidade, então você é meu irmão. E vocês já perceberam que a cultura, que os tempos estão passando e essa nova geração está morrendo isso? Essa questão de chamar de irmão agora é só pelo nome, só pelo nome? Agora presta atenção comigo, da mesma forma que morreu, pedir bênção ao pai e à mãe. Está raro, sim ou não, irmãos? Vocês estão entendendo que as coisas que é para abençoar, as coisas que é para identificar, estão morrendo? E as coisas banais estão sobrevivendo, estão a todo vapor? Nós olhamos, queridos, e dizemos, meu Deus, o que é isso? Quando o Senhor ministrou meu coração sobre isso, eu tomei um susto, eu falei, peraí, essa cultura não pode morrer. Porque é isso que identifica que nós somos irmãos por causa de Cristo Jesus. Ah, mas você não tem o mesmo nome no CPF. Mas você tem sobre a tua vida, o sangue de Jesus foi derramado na cruz por você, por mim. Então nos tornamos irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Hoje os filhos já não pedem mais bênção aos pais. Meu pai tem 90 anos. E toda vez que eu ligo,
a primeira coisa que eu faço é: bênção, Pai. Quando eu vou embora é: bênção, Pai. Pastor, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo, queridos, porque Satanás, matando a cultura do irmão, ele está trabalhando, está conseguindo dividir a igreja. Eu não posso fazer isso com o meu irmão, porque é meu irmão. Quem está comigo aqui? Todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Era isso que Paulo estava dizendo. Todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Se nós somos filhos de Deus, então nós somos o quê? Somos o quê? Somos o quê? Quem é irmão? Agora, essa palavra irmão não é para qualquer um. Essa palavra irmão é para aquele que foi transformado. É para aquele que recebeu Cristo como Senhor e Salvador. É para aquele que teve uma nova identidade em Cristo. Esse passa a ser meu irmão. E como meu irmão, eu vou ensiná-lo a crescer. Olha que coisa interessante. Quando alguém conhece a Jesus como Senhor e Salvador, e talvez você seja mais velho, quer dizer, mais novo do que ele. O que ele é seu? O seu irmão mais novo. A ordem do céu é uma coisa louca, né? Na terra, meu filho, quando alguém confessa a Jesus como Senhor e Salvador, aqui nesse momento, ele passa a ser o nosso irmão mais novo. E por ser o nosso irmão mais novo, nós temos que cuidar dele. Cuidar dele. Quem tem filhos aí mais velhos e filhos mais novos? Quem é que cuida de quem? Sempre o mais velho está cuidando do mais novo. Às vezes inverte, né? Porque o mais velho é nó cego, né? Não quer aprender. Aí o mais novo passa, aí o mais novo tem que estar cuidando do mais velho. Isso acontece. Então a gente olha para isso. Agora presta atenção. Somos filhos antes de sermos membros. Antes de sermos membros do corpo, nós somos filhos. Ei, olha para o irmão e diz assim: você é filho. Diga, você é filho. Você não é primo, você não é cunhado, você é filho de Deus, por causa de Jesus. Então você é meu irmão. Está se perdendo, pastor, hoje. Essa cultura. Essa cultura. Não se ouve mais nos púlpitos falando sobre isso. Não se ouve mais nos púlpitos falando sobre o sacrifício de Cristo. Não se ouve mais nos púlpitos falando sobre o sangue de Jesus. Somos filhos antes de sermos membros. Paulo não começa falando de cargos, olha só. Ele começa falando de identidade. De identidade. O que é isso, pastor? Aprenda algo, a igreja é formada de filhos. De filhos. Quantos podem dizer que eu sou filho? Quantos podem dizer? Sabe, quando nós esquecemos isso, nós passamos a tratar pessoas como sem vínculos nenhum. Começamos a tratar as pessoas como qualquer pessoa e não como irmãos. Aí já está dividido. Aí já se perdeu a unidade. Por quê? Porque em Cristo as barreiras desaparecem. Porque em Cristo, queridos, não há classe social, em Cristo não há posição financeira, em Cristo não há cultura, passado, raça, todos foram recebidos pela mesma graça. Na cruz, ninguém chega a ser maior do que o outro, todos chegam diante da cruz, necessitados do amor e da misericórdia de Deus. Quantos médicos, doutores estão dentro da igreja? Mas todos são iguais diante do Senhor. Quem entende a graça, aprende a tratar os irmãos com graça. Quem sabe de onde Deus o tirou, não despreza quem ainda está crescendo. Aprenda uma coisa, às vezes nós
aumentamos a régua para uns irmãos e para nós mesmos queremos ficar na nossa. A igreja saudável não é formada por pessoas perfeitas, mas por pecadores restaurados. Pecadores restaurados. Quantos restaurados temos aqui? Quantos restaurados temos aqui? Quando deixamos enxergar irmãos, já começamos a perder nossa identidade. Quando você olha para uma pessoa e não enxerga ele ou ela como seu irmão ou sua irmã, você já perdeu sua identidade. É muito importante nós vivermos essa cultura, que foi implantada por Cristo Jesus. A cultura de irmãos é destruída quando deixamos as emoções governar os nossos relacionamentos. Em outras palavras, quando deixamos a nossa carne comandar, a cultura de irmãos, ela é destruída. Como assim, pastor? Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo 5, nós terminamos de ler, verso 13 a 15, assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Pelo amor. Eu vou falar uma coisa para você, e preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Quem toma leite aqui? Qual é a marca que você toma de leite aqui? Quem pode me dizer? També? Piracanjuba? Italac? Tá, vamos lá na Piracanjuba. Mas eu tomo só café. O café não é diferente do leite? É ou não é? Agora presta atenção, você vai fazer uma feijoada. O feijão é igual à linguiça? O feijão é igual como é que se ajuda? A orelha de porco? Não. Mas quando você junta todos, o que acontece? Fica uma feijoada. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que no meio de irmãos tem diferenças. E aí eu digo para você que o que nos une, queridos, não é qualquer coisa. O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Você está entendendo? O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. É nós entendendo que o amor tem que estar acima de qualquer coisa. Somos irmãos e como irmãos nós resolvemos os nossos problemas. Como irmãos haverá lutas, como irmãos haverá discussões, como irmãos haverá alguns riscozinhos, haverá algumas contendas, sim, mas como irmãos que amam, mas como irmãos que têm um irmão mais velho, Cristo é o modelo. Nós aprendemos a perdoar e nós aprendemos a seguir juntos. Essa é a missão, essa é a visão. Quando nós perdemos a cultura de irmãos, nós nos dividimos, nós carregamos rancores, nós deixamos de falar uns com os outros. Por quê, pastor? Porque passamos a ser apenas uma reunião de pessoas e não uma reunião de irmãos. Ele fala aqui: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, eu preguei sobre isso domingo. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, essa expressão, ela é muito forte, irmãos. Paulo está comparando alguns irmãos como se fossem selvagens. Nós já falamos sobre isso. Aprenda uma coisa: a carne sempre produz divisão. Nossos desejos sempre vão produzir divisão, vão produzir racha, vão nos separar. A carne, ela produz inveja, ciúmes, fofocas, comparação, disputas. Tudo isso destrói famílias espirituais. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer aqui, como irmãos, nenhuma verdade precisa ser dita sem amor. Nenhuma verdade, como irmãos, precisa ser dita sem amor. Toda verdade precisa ser dita em amor. Porque somos irmãos. Paulo ensina que a verdade caminha com a graça de Deus. E como igreja precisamos viver isso. Como igreja precisamos atentar para isso.
Por quê, pastor? Porque há pessoas que estão acreditando defender a santidade, enquanto estão destruindo outras. Não é assim. Não pode ser assim. O inimigo sabe que uma igreja dividida perde sua força. Satanás dificilmente destrói uma igreja apenas através da perseguição. Na maioria das vezes ele destrói por dentro. Domingo passado eu falei sobre isso. A destruição de uma igreja começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. É muito importante que você entenda isso. Quando irmãos brigam, quando irmãos não se falam um com o outro, os visitantes se escandalizam, novos convertidos enfraquecem-se, líderes desanimam, a missão perde força. Uma igreja pode sobreviver à perseguição, irmãos, mas dificilmente sobreviverá muito tempo sem amor. Eu acho que vocês não me entenderam. A igreja pode sobreviver à perseguição, mas dificilmente sobreviverá muito tempo sem amor. E o maior problema nosso é esse. Por perdermos a cultura de irmãos, nós estamos vivenciando hoje a destruição da igreja. Não podemos viver assim. Sem amor, a igreja não sobrevive. E o amor, queridos, ele mostra que precisamos ser irmãos. A cultura de irmãos não pode morrer na igreja. Quem está comigo aí? A cultura de irmãos, ela aparece quando nós carregamos os fardos uns dos outros. Quando nós carregamos os fardos uns dos outros, a cultura do irmão aparece, a cultura de irmãos aparece. Como assim, pastor? Gálatas 6, capítulo 6, verso 1 e 2 diz: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, com espírito de mansidão. Eu lembro que, algum tempo atrás, um líder nosso pecou. E tivemos uma reunião de liderança. E um dos meus líderes falou assim: pastor, eu não, na frente dele, eu não digo para o senhor, eu bato o martelo, ele tem que pegar a pena máxima, e não sei o quê, e não sei o quê. E eu olhei para o irmão e disse assim: irmão, com a medida com que medir, vamos medir também. Onde está o amor? Eu digo para vocês, queridos, muito tempo caiu na mesma cilada. E o que ele recebeu de mim? Amor. O que Deus ensinou para ele? Que nós precisamos, queridos, carregar os fardos uns dos outros. Restaurar é melhor que condenar. Ajudar é melhor que condenar. Paulo não diz expulsem imediatamente, ele diz restaurem. Restaurem. Aprenda uma coisa, queridos, que não é a pessoa, o pecado. É o pecado que tem que sair. O objetivo nunca será, não pode ser machucar, sempre é curar, sempre é restaurar. Cada irmão é responsabilidade, presta atenção, de toda a família. A família o quê? Família de Cristo. Se nós somos irmãos, nós precisamos aprender a sentir falta do irmão que não vê o culto. Nós precisamos sentir falta do irmão que está doente. Precisamos ser queridos, somos irmãos. Cultura de irmãos, ninguém cresce sozinho. Ninguém fica sozinho. Ninguém. Pastor, como é que vai cuidar
E essas pessoas, é por isso que Deus constitui líderes, é por isso que Deus constitui os GCs. Meu Deus, nós precisamos despertar para isso. A apatia no meio da igreja. Estão se perdendo. Desafados que o dinheiro não resolve. Precisa de oração, de abraço, de escuta, de companhia, de encorajamento. Uma igreja madura, ela aprende a caminhar juntos. Não é cada um para um lado, não. Uma igreja madura aprende a caminhar junto, aprende e entende que somos uma família, e uma família que está caminhando para o céu. A cultura, queridos irmãos, ela exige humildade. Humildade, o que está faltando hoje nos crentes. Humildade. Humildade. O crente hoje conhece a Bíblia um pouquinho, já bate no peito e diz assim, eu sei mais que todo mundo. Tem um cargo, bate no peito e maltrata as pessoas com autoridade, impõe. Meu Deus! A cultura de humildade, a cultura de irmãos, exige humildade, irmãos. Agora, porque eu sou pastor, vou pisar em todo mundo. Não, vocês precisam me obedecer isso. Não. Quando você entende o Evangelho, quando você entende o amor de Deus por você, por nós passamos a ser servos uns dos outros. E nós entendemos o nosso propósito. E tudo que nós fazemos por amor. Nos submetemos por amor. A humildade, ela vence o ego. Eu digo para vocês, eu era muito orgulhoso, de verdade. E eu falei, Deus, me trata. Está me atrapalhando. O Espírito Santo me deu uma estratégia. Tudo aquilo que eu não queria fazer, eu fazia. Como assim, pastor? Tudo aquilo, por exemplo, levar um irmão em casa. Senhor, eu estou cansado, eu não vou levar. Esse irmão veio, eu levo. Eu faço. A minha vontade tem que morrer. Eu preciso aprender, Senhor, a servir o meu irmão. Porque ele é meu irmão. Quando nós olhamos para a igreja e olhamos a igreja como se fosse só pessoas, queridos, nós não nos colocamos à disposição. Quando nós olhamos para a igreja e olhamos pessoas dentro da igreja e não irmãos, com olhar de irmão, nós não vamos servir, nós não vamos ajudar, nós não vamos abraçar. Pelo contrário, nós vamos cuidar da nossa vida lá fora, esquecendo as pessoas, queridos, que estão aqui dentro, que são nossos irmãos. Essa unidade que precisamos ter, ela só vai nascer quando Cristo ocupar o centro da tua vida. E você entender o que é ser irmão. Eu estava ouvindo um irmão falando, dando testemunho dele, que a esposa estava passando mal. E ele pediu ajuda a um não podia. E aí ele pediu ajuda a uma irmã deixou seus afazeres todos, e foi longe da casa dela, foi cuidar daquela irmã, fez a comida, arrumou tudo para ela, deixou tudo bem e depois foi embora. Quanto que ela recebeu por isso? Nada. A recompensa vem do Senhor. Isso é ser irmão. Por que fez? Porque é irmão. E eu não vou deixar meu irmão na mão. Eu não vou jogar meu irmão fora. Quando você entende essa cultura, Cristo se manifesta através da tua vida. Quando você entende, queridos, que a pessoa que está do seu lado não é um estranho, mas é um irmão seu em Cristo, você se preocupa com o bem-estar dela. Você se preocupa com o que ela está comendo. Você se preocupa se está tudo bem na casa dela.
Sabe por quê? Porque lá em Atos dizia que ninguém tinha falta de nada. O que é isso? É uma cultura de irmãos. Não podemos perder essa cultura de irmãos. Ah, pastor, mas a cultura do voluntariado também ajuda. Que é isso que eu estou dizendo, é a cultura de irmãos. Eu não estou falando de cultura social, não. Eu estou falando da cultura de irmãos em Cristo Jesus. Que Cristo é o centro, que Cristo é o modelo é Cristo. Eu sou seu irmão por causa de Cristo. Porque eu sou filho de Deus. Porque eu nasci de novo. E quem nasce de novo, queridos, em Cristo, torna-se meu irmão. É muito forte essa cultura. Sabe o que é isso? É muito forte. Você não está mais sozinho. Você não está mais sozinho. Você tem irmãos. Eu lembro uma vez que o irmão sofreu um acidente aqui. E foi às pressas para o hospital. E chegou no hospital. Sabe como é que é hospital público, né? Se não tiver ninguém por ninguém, joga lá e ali fica. E precisava de uma ambulância, que era sério o caso dele, para levá-lo a um outro hospital para fazer uma tomografia, aquela coisa louca toda. Eu fui no hospital. Não deixaram eu entrar. E aí, briguei lá e entrei. E meu irmão. Aí disseram, a ambulância é para amanhã. E marcaram a ambulância não veio. Deram para outro, e aquele negócio tudo. Aí eu fui lá, ó, presta atenção, eu vou dizer para vocês. Quem é o chefe aqui? Eu quero conversar com o chefe. Não, eu quero conversar com o chefe. Eu fui até o chefe, ele disse, não, já está marcado, amanhã sem volta, isso. Não aconteceu. Aí eu pedi o contato do diretor do hospital. E eu disse assim, olha, presta atenção que eu vou dizer para você. Se hoje esse meu irmão não, eu sou pastor dele. Se hoje vocês não levarem ele para fazer esse exame, eu vou reunir toda a igreja e vou ir na porta do hospital, vou chamar reportagem, vou fazer de tudo aí na porta da igreja. Porque vocês não estão preocupados com ninguém, não estão preocupados com ele, mas eu estou, nós como igreja estamos, porque ele é nosso irmão. Essa é a cultura de irmão. Meu filho, foi tão rápido o negócio, você nem imagina. Quando somos irmãos, você não está sozinho. Quando somos irmãos, temos toda uma igreja por trás que nós podemos ficar tranquilos, que vai nos apoiar diante das situações difíceis que estamos vivendo. Essa cultura de irmão não pode acabar, filho. Não é cada um por si, igreja não é cada um por si, igreja é família. Ninguém pode ter falta de nada no nosso meio. Se você tem um pacote de arroz e o irmão não tem nada em casa, divida com ele o pacote de arroz. Por quê, pastor? Porque somos irmãos, porque somos um corpo. Aprenda uma coisa, ninguém que seja nosso irmão em Cristo pode ter falta de nada dentro de casa. Eu quero chegar um dia nessa igreja de poder dizer, quantos estamos aqui endividados e a igreja poder abençoar você, mas antes de abençoar, tu vai fazer um curso de administração. Quem está comigo? Nós estamos perdendo isso, irmãos. Nós estamos vindo da igreja, simplesmente vimos o culto abençoado, voltamos para casa. Que cultura é essa? Que hipocrisia é essa? Eu sinto falta de alguns irmãos que não vieram ao culto e na segunda-feira eu já ligo. Se for aqueles filhos bem trabalhosos, eu já entro com os cravos da chuteira. E assim, eu vou arrancar tuas orelhas. Por que você não foi para o culto? Não é, Adam? Não nada. Quanto mais longe do fogo, mais frio você fica. Quanto mais longe dos irmãos você está, olha. Eu não quero briga, por isso que eu não quero. Meu filho, aqui é um lugar de briga mesmo. Aqui é um lugar, irmão briga, irmão puxa o olho do outro, irmão provoca o outro. Irmão é assim, mas irmão ama.
Às vezes eu dou uma puxada de orelha no pastor Gil, ele fica com um bicão daquele tamanho para mim. Aí eu olho para ele e falo assim: desmancha esse bico. Ora. É assim, queridos. Somos irmãos. Eu sou o irmão mais velho, no caso, né? Hoje está uma sessão de não me toque. Hoje está uma sessão, queridos, de você vai falar algo com o irmão não vou mais para a igreja. Não é cultura de irmão. Isso é cultura de não me toque. Isso é cultura, gente, de pessoas que vêm apenas para assistir uma performance. Eu tenho que olhar para você e ver Cristo em você. E se eu vejo Cristo em você, você é meu irmão. Quem está comigo? Toda divisão nasce quando alguém deseja ser maior ou melhor do que outros. Toda divisão nasce quando alguém deseja ser maior ou melhor que outros. Aprenda uma coisa. Eu não sou o seu modelo. Os pastores desse lugar não são o seu modelo. O seu modelo é Cristo. E se você enxerga alguma coisa de Cristo em mim, reproduza isso. O modelo da igreja é Cristo. E o maior de todos, Cristo, lavou os pés dos seus discípulos. Quem somos nós, igreja? O exemplo maior veio do nosso irmão mais velho. E alguns batem no peito, cheio de orgulhos, porque é isso, porque é aquilo. Nós somos irmãos. Quem deseja algo maior precisa aprender primeiro a servir. Primeiro a servir. Romanos 12, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 9 a 18, diz assim, olha só que coisa linda. Ele diz, o amor seja não fingido. Ô irmão, quantos irmãos do meu ministério, no decorrer dos anos, vieram, abraçaram, e disseram, eu te amo, pastor. Eu não deixo o Senhor jamais. Oh, irmão. Nunca souberam o que é amar, o que é amor. Eu amo o Senhor, pastor, mas eu preciso ir. Vai para onde? Vai para onde? Não, pastor, eu estou indo. Vai para onde? O amor seja não fingido. O amor seja sincero. O amor entre irmãos é sinceridade. Não tem, queridos, divisão para quem entende isso. Tem superação, como irmãos, como família. Nós superamos todas as coisas juntos, todos os problemas juntos. Somos igreja. Pastor, eu prefiro manter distância, eu não quero contato com ninguém. Não, peraí, filho, tu vai apodrecer, porque é impossível estar junto estar separado do corpo, é impossível deixar de ser irmão, tudo funciona bem, tá vendo? Quando somos igreja, quando somos irmãos, tudo funciona bem, cada um no seu lugar, todo mundo servindo, um servindo ao outro, se colocando à disposição. Sabe de uma coisa que eu tenho saudade? Vou dizer para você, eu lembro, e quando eu era jovem, adolescente jovem, que não sou mais nem adolescente nem jovem, eu lembro que lá na igreja, os irmãos saía perguntando, irmão, você precisa de carona? Irmão, eu posso levar você? Irmão, eu posso... Era um tempo de servir, sabe, irmãos? Era algo tão lindo. Irmão, eu vou levar você em casa. Irmão, eu quero levar... Eu lembro, o meu pastor, ele tinha uma Kombi, era chamada de melancia, porque era verde, né? E eu morava, queridos, por exemplo... Eu morava na 26 da Guariroba e a igreja era na 20.
Então, ele colocava a gente na Kombi, e ele morava em Taguatinga, então ele ia com a Kombinha, ele nos deixava quase na porta de casa. E aí, depois, à noite, no culto, a mesma coisa, ele pegava o carrinho, a Kombinha, e colocava os irmãos e dizia: fulano, vai deixar fulano. E eu cresci vendo isso, e via os irmãos: ó, fulano, hoje você vai comigo, e Beltrano. E a gente fazia, sabe, aquele cuidado, era um cuidado, queridos, para não deixar ninguém de fora, para não deixar ninguém faltar, sabe. E hoje nós estamos selecionando, hoje nós estamos totalmente insensíveis a cuidar dos irmãos. Insensíveis. Nós pegamos nossos carros e já vamos embora e procuramos, nos escondemos e tal. Queridos, presta atenção, a cultura de irmãos precisa voltar. Precisa voltar. E sabe o que aconteceu? Eu vi o meu pastor fazendo isso. Eu cheguei numa idade e eu comecei a repetir isso. Eu olhei, uau! A gente comprou uma Kombinha, né, irmão? Também lembra, né? Kombinha. E quando precisava levar os jovens para tal lugar e tudo mais, a gente colocava todo mundo na Kombi e vamos embora. Aí eu fazia questão, eu tinha um desejo, quando chegasse a ter um carro, era de pegar esse carro e colocar os irmãos dentro e levar os irmãos para casa. Aí quando eu tive meu primeiro carro, eu falava: pastor, não precisa não, eu vou levar, deixa que eu levo. Eu queria levar, era um prazer levar os irmãos. Queridos, eu não levava na parada não, eu falava: não, meu irmão, te deixa na porta da sua casa. No outro dia você tinha que trabalhar, mas como eu saía feliz, irmão, de poder servir o irmão. Claro que a gente conhece quem aproveita e quem não é, né? Então esse que é aproveitador a gente dá na cabeça. Fala assim: ó, você vai a pé para tu aprender a se converter. Hoje não, hoje nós somos tão, sabe, tão nós. Eu não vou levar esse povo, vai feio não. Tá vendo aquela ali, ó? Aquela ali, ó. Olha para ela. Levanta a mão aí. Aninha, levante a mão. Aquela ali, ó. Quase nasceu dentro do meu carro. Mas foi uma festa. Eu saí atropelando tudo, saí cortando sinal e tudo mais. Não foi Glauco? Glauco estava trabalhando e eu, aquele negócio todo, eu saí da frente, essa menina vai nascer. Cortando sinal vermelho, glória a Deus, ela está aqui hoje. Por quê? Porque alguém se dispôs, irmão. Olha que menina bonita que está aí hoje. Solteira. Eu e Glauco estamos recebendo currículo. Não é ela não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Quantos outros passaram e foram cuidados e cresceram, estão aqui no nosso meio. Hoje não tem a cultura do cada um por si. Nós estamos vivendo, queridos, totalmente um evangelho, totalmente distante do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho tem Cristo como centro. O verdadeiro evangelho entende que tudo que nós temos, que tudo que nós recebemos do Senhor é para servi-lo. Eu já disse aqui que tudo que eu amei de objetos, Deus me impediu. Tudo. Sem nenhuma exceção. Eu tinha meu... Qual era o nome, pastor Ju? O pretão. O Fiesta sedã preto. Gente, era carro maravilhoso. Amava aquele carro, mas amava mesmo. Quando eu terminava de lavar ele, encerava o bichão, ficava preto. Aí eu pegava o carro, ligava devagarzinho, tranquilo, baixava o vidro, colocava um louvor e saía com a mão assim, sabe? Curtindo. Ei, carrão maravilhoso. Aí Deus falou assim comigo: eu quero. Aí, Deus, por favor, me dê. Ainda tem sinal dele aqui, ó. Essas caixas de sons ainda são sinais do som dessa igreja. Tudo que eu amei, Deus me pediu. Tudo que eu coloquei, querendo colocar na frente de Deus, Deus me pediu. E eu disse: eis-me aqui, Senhor. Eu quero servir-te, eu quero servir meu irmão. Eu quero poder, Senhor, ser melhor a cada dia, ser mais servo a cada dia. Queridos, hoje não existe isso. Hoje eu olho assim,
A igreja lotada e cada um por si. Não se falam, não se cuidam. Eu falo, meu Deus, como nós perdemos a identidade. Essas atitudes, queridos, de amor sem fingimento, de honra mútua, de hospitalidade, de alegria com quem se alegra, de choro com quem chora, de viver em paz. Essas atitudes mostram ao mundo quem nós somos realmente. Você está entendendo? Essas atitudes que nós precisamos ter mostram ao mundo quem nós somos realmente. Nós somos a igreja de Cristo, que nada contra a maré. O mundo está indo para uma direção, nós estamos indo para outra. O mundo não consegue nos entender. O mundo fica louco com a nossa posição. Por quê? Porque a nossa posição é a de Cristo. Qual é a diferença hoje da igreja para o mundo? O que estamos fazendo? Como estamos fazendo? De que forma estamos fazendo? Nós estamos manifestando esse amor. Eu lembro que éramos conhecidos aqui como a igreja do abraço. Hoje ninguém abraça ninguém. Hoje ninguém cumprimenta ninguém. Quer dizer, cumprimenta porque já é automático, mas esse cumprimento, esse abraço, ele transmite amor. O teu abraço é um abraço restaurador. O teu abraço é um abraço de amor. O teu aperto de mão é um aperto de mão de preocupação com o teu irmão. Nós perdemos, irmãos. Essa é a verdade, a gente tem que ser sincero. Estamos mais interessados em nós do que nos outros. Nós temos que pregar, porque quando Jesus voltar vai pedir conta. Não, eu tenho que pregar porque eu amo o reino. Eu tenho que pregar, não é porque Jesus vai voltar não, porque eu amo fazer aquilo que Ele pediu para fazer, que Ele nos mandou fazer. Eu estou cumprindo a missão que Ele nos entregou por amor, porque Ele me amou primeiro. Você sabe por que essa igreja sofre tantos ataques? Sabe por quê? Por causa disso, por causa dessa palavra. É por causa dessa palavra. Que diz, irmão, perdoa o teu irmão, porque senão Deus não te perdoa. Irmãos, somos irmãos em Cristo, e essa cultura do irmãos precisa estar enraizada em nós, entender. Opa, eu nasci de novo. Quantos nasceram de novo aqui? Quantos nasceram de novo? Então, eu não conhecia os missionários, mas são meus irmãos por causa de quê? Irmãos, eu tenho tantos irmãos que eu não conheço, tantos irmãos que eu não conheço, eu queria conhecer. Deus me deu tantos irmãos. Tantos irmãos. Esses dias meu genro ficou com o carro quebrado na estrada, e eu perguntei, meu Deus, tem alguma igreja ali perto, algum pastor que tenha contato? E a irmã mandou o contato, eu liguei para esse pastor, o pastor correu lá, esse irmão correu lá e pegou o carro dele, levou, colocou ele na casa dele para descansar e tal. Queridos, irmão, nunca vi, irmão. Cultura é essa nossa? O que nós estamos vivendo hoje? Cada um por si? Eu estou muito cansado, vou para casa. Não, eu quero servir. Irmão, está tudo bem? Está ok? Como é que está? Se eu sei que meu irmão mora longe, eu falo, meu irmão, eu vou lhe esperar, eu vou lhe levar. Como isso marca a vida de um irmão. Como isso marca. Porque marcou a minha vida quando eu via meu pastor e outros irmãos fazendo isso. Era lindo, cuidando, zelando. Às vezes eu vejo alguns irmãos fazendo isso aqui, viu? Eu vejo. Pega uns jovens assim, fica aí, vamos embora, vou levar você. Isso não é gasolina, irmão. Isso não é gasto. Isso é investimento, porque quando você precisar, Deus vai olhar para você e dizer, meu filho, esse carrinho, essa coisa que você tem já está velho demais, eu te dar um mais novo. Porque você está servindo. Quem está comigo? Quem está entendendo essa palavra? Quando uma igreja vive como família, o evangelho se torna visível. Os visitantes encontram acolhimento, discípulos permanecem, líderes florescem, Deus é glorificado.
A igreja hoje enfrenta muitos desafios, mas um dos maiores é não permitir que a cultura do mundo substitua a cultura do reino. Enquanto eu estiver nesse lugar, à frente dessa igreja, eu estarei lutando contra isso. O mundo ensina a competir, a cancelar, a dividir, a ofender, a descartar pessoas. Cristo ensina a amar, a perdoar, a restaurar, a servir e a caminhar juntos. Quantos creem? A igreja continuará forte enquanto permanecer sendo uma família. Forte enquanto permanecer sendo uma família. Sabe por que essa igreja não acabou? Sabe? Por causa de homens e mulheres que entenderam que isso aqui não foi feito por mãos humanas, mas foi Deus que plantou essa igreja aqui. E esses homens e mulheres se uniram e disseram: não vai acabar, nós estamos aqui para estamos juntos. Mantendo este lugar com seus dízimos, suas ofertas, com trabalho, com dedicação. Não é a quantidade, queridos, que diz que uma igreja é boa ou não, mas é a qualidade de cada pessoa dentro dela em Cristo Jesus. O que ela tem de Cristo? Meu Deus. Hoje Deus está nos chamando para examinar o nosso coração. E algumas perguntas você precisa responder. Como você tem tratado seus irmãos? Como família ou como adversário? Você tem ajudado a restaurar ou contribuído para ferir? Você tem promovido unidade ou alimentado divisões? Você está preservando a cultura de irmãos que Cristo estabeleceu? Somos irmãos, mas somos diferentes. O que nos une é Cristo. E se Cristo nos une, a gente supera tudo, irmãos. A gente vence as lutas. Se Cristo nos une, não há nada que não possamos vencer. Não há nada que não possamos vencer. Se é Cristo que nos une, se Deus é por nós, quem será contra nós? A unidade quebra o jugo. A unidade, queridos, faz-nos avançar. Ontem eu vi os irmãos trabalhando todos juntos. Falei, glória a Deus por isso. Coisa linda, fizeram uma festa linda, por quê? Porque se uniram. Chegou o final da tarde, alguns já estavam meio que empenados, pedindo socorro. Mas pergunta se eles estão tristes, estão felizes, porque viram o resultado. Crianças foram alcançadas, vidas foram alcançadas. Você ama seu irmão? Hoje eu desejo ter, no fundo do meu coração, que você saia daqui repensando. Que você possa refletir mesmo sobre o que estão sendo igreja, família, irmãos. Simplesmente sendo alguém. Paulo diz, não amem, e o amor não seja fingido, mas que seja um amor verdadeiro. Fica de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Uma igreja que vive essa cultura revela ao mundo o caráter de Cristo. E ela se torna um ambiente onde vidas são curadas, discípulos amadurecem e o reino de Deus avança. Avança. Alguém nessa noite precisa se despir do seu eu para se vestir dessa nova cultura. Nova não, a cultura de Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar com você.